Nós somos uma geração, na verdade assim, eu e o Buzinho, assim, a gente já está passando, a gente é uma outra geração, vocês são outra geração e assim por diante, a gente vai ter gerações. E eu queria falar sobre essa ideia da geração eleita, né? E é um dos versículos que é um dos versículos que eu mais gosto, talvez o versículo mais longo que eu decorei na minha adolescência foi esse, né? Vós, pois, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, né? Então assim, foi um dos versículos mais longos que eu decorei, mas assim, é um versículo chave que tem abençoado muito a minha vida e que tem abençoado muito a minha família, né? Tem dois meninos aqui que são da igreja do meu primo, eu vou falar um pouquinho do meu primo hoje também, para você entender um pouco melhor. Mas esse versículo de 1 Pedro, o Pedro, que é aquele discípulo de Jesus tal, que andou sobre as águas, o primeiro surfista, né? E aí ele andou sobre as águas, ele negou Jesus 3 vezes, Jesus chamou ele para pastorear a igreja, Jesus falou para ele, puxa Pedro, você falou uma coisa tão legal, né? Porque Pedro um dia falou assim, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo. E aí o que aconteceu é que essa verdade foi tão poderosa, né, que Jesus falou assim, sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. E a nossa igreja hoje ela existe por causa dessa afirmação, tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Assim Deus abençoa a vida de Pedro, e Pedro ele começa a escrever a sua carta falando que cada um de nós aqui é uma pedra. Nós somos pedras, e quando essas pedras se juntam a gente forma a igreja. Nós somos pedras vivas. E nessa ideia de falar sobre pedras vivas, então, no capítulo 2, versículo 9, Pedro ele fala, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente vai, assim como já dizia o Jack Stripador, a gente vai por partes, né? A gente vai devagar e a gente vai conversar sobre cada parte desse versículo. Primeira coisa que é a geração eleita, a gente precisa entender a eleição de Deus. Deus queria que você estivesse aqui. Eu sei que alguns de vocês, né, tem certas dúvidas sobre o livre-arbítrio, a predestinação. Talvez você não faça a menor ideia do que é isso, mas assim, é uma questão que muitas vezes a gente fica meio em dúvida na Bíblia. Mas aqui a palavra está falando que você é uma geração eleita, você é uma geração escolhida. Deus queria muito que você estivesse aqui. Deus tinha certeza que você estaria aqui hoje nesse acampamento. E é muito legal saber disso, que Deus escolheu você. Segunda coisa é o sacerdócio. Na verdade, o sacerdócio real, sacerdote, na verdade, no Velho Testamento, era aquele cara que intercedia pelo povo. Como não havia Jesus Cristo ainda para fazer uma intermediação direta com Deus, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Então, por exemplo, eu preciso pedir perdão. Eu roubei chiclete hoje, né? A tia não está vendo, mas vamos dizer que eu roubei chiclete hoje. Mas assim, aí eu preciso pedir perdão. O que eu faço? Hoje o que eu faço? Cara, senta numa cadeira, fecha o teu olho e fala assim, Jesus, errei contra o Senhor, me ajuda, né? Me perdoa, me livra desse pecado que vai me levar para a morte. Mas no Velho Testamento não tinha Jesus, então não tinha essa intermediação. Não tinha como você orar em nome de Jesus, porque não tinha Jesus. Aí, o que acontece? Naquele tempo, então o que você tinha que fazer? Você tinha que levar uma ovelha, uma pomba, sei lá, e pedir para o sacerdote, eu preciso pedir perdão para Deus. E o sacerdote ia interceder pela sua vida, para que Deus perdoasse você. E por que nós somos o sacerdócio real hoje? Porque a ideia do sacerdote, o sacerdote é aquele que ora pelas pessoas. Você sabia que desde o começo do ano que a gente está orando por vocês? Desde o começo do ano a gente nem sabia quem ia vir aqui, mas a gente já estava orando pela vida de vocês. A gente estava orando, os equipantes estavam orando pela vida de vocês. Por quê? Porque nós somos o sacerdócio real. Porque nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Terceira característica é que nós somos uma nação santa. O que é uma nação santa? Nação é um povo. Nação é um povo que fala a mesma língua, que pertence à mesma cidadania. É um povo peculiar, é um povo separado. E a palavra santa, na verdade,
tem a ver com a ideia de separado, né? De eu vou pegar esse povo e ele é um povo santo, ele é um povo separado. Deus, ele é santo, na sua santidade ele é especial, ele é um Deus santo, ele é Deus, é essa separação. E quando ele escolhe você, você é santificado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é santificado, e aí você então se torna alguém separado para Deus. Isso significa santo. E aí vem a quarta característica, que é o povo exclusivo de Deus. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Se você tirar Ele do seu coração, se você tirar Ele do primeiro lugar da sua vida e colocar outra pessoa, Ele tem ciúmes de você. Ele quer sentar na cadeira da sua vida. Ele quer que você entregue essa cadeira para Ele e você fale assim: Deus, senta aí na cadeira. Me ajuda a controlar tudo da minha vida. Me ajuda a decidir as minhas coisas. Me ajuda a organizar os meus pensamentos. Por quê? Porque Ele te ama e Ele quer exclusividade. Sabe, quando você namorar, 30 anos mais ou menos, eu já estou achando que vocês são meus filhos, né? Mas quando você começar a namorar, você não vai querer que o seu namorado fique de conversinha com as outras meninas. Você não vai querer, né? Você não vai querer. Por quê? Porque você tem ciúmes. Ele é o teu namorado, é o namorado dela. Quando você casar, então pior ainda. Minha esposa, ela era tão ciumenta que quando a gente casou e foi morar no Amazonas, ela chegou em casa, eu tinha ido trabalhar, aí ela começou a vasculhar minhas coisas, se tinha alguma coisa da ex-namorada, sabe? Ela começou a vasculhar para ver se... E ela achou um monte de coisa, meu Deus, tomei uma bronca gigantesca. Ela falou até que eu era traidor, né? Eu falei, pô, mas eu nem estava casado com você, né? E uma coisa interessante da minha esposa, que ela falou assim, ela pediu para Deus para que ela casasse com o primeiro namorado dela, né? E ela casou com o primeiro namorado. Eu fui o primeiro namorado dela e ela casou comigo, né? E o problema é que eu esqueci de fazer essa oração, né? Mas assim, aí, sabe, minha esposa tinha ciúmes de mim, né? Então assim, realmente, Deus tem ciúmes de você. Deus quer ter só você. Na verdade, Jesus, no final de Apocalipse, você vai ver que Jesus Cristo, Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Esses eram os ciúmes que Deus tinha no Velho Testamento para com Israel. O povo de Israel, os judeus, era o povo precioso de Jesus Cristo, de Deus. E Deus falava, esse é o meu povo exclusivo. Ele não pode adorar outro Deus, porque se ele adorar outro Deus, ele está adulterando. Se ele adorar outro Deus, ele está amando um outro marido. E eu não quero que ele ame um outro marido. Eu quero que Israel só ame a um Deus. Exclusividade de Deus. E aí eu fico pensando, sabe, que nesse versículo, nessa ideia de Pedro quer que nós entendamos a nossa posição hoje como geração eleita. Quando a gente fala sobre geração, eu vou falar um pouco da minha família hoje, tá? Eu vou falar um pouco da minha família para você entender o que é geração. Muitos de vocês tiveram seus avós que vieram para o Brasil, ou tiveram seus pais que vieram para o Brasil, ou vocês vieram para o Brasil. Eu vou considerar a geração imigrante no Brasil, tá? Então, por exemplo, quando o meu avô lá no Japão conheceu o Senhor Jesus, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu aquilo que Deus falou e ele começou a viver Deus na vida dele, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa árvore genealógica da minha vida, né? Aliás, só para terminar assim, por que a gente é tudo isso? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou explicar isso mais tarde. Mas dentro dessa árvore genealógica da vida do pastor Joel, que meu sobrenome é Hayashi, né? Uma coisa interessante que eu descobri na minha vida, né, que às vezes o nosso nome, ele tem um significado interessante, né? Todo mundo tem um nome aqui, não sei se você sabe o significado do teu nome, mas vou explicar para vocês. Eu fui 9 anos missionário do Amazonas, né? E o significado do meu nome é Joel Kei Hayashi. Guarda esse nome para você abrir o Facebook e colocar o seu... solicitar amizade para mim, tá? Joel Kei Hayashi, esse é meu nome. Joel significa o servo de Deus. Tudo que tem El no final tem a ideia de Deus.
é o servo de Deus. Kei, o meu nome é Kei, não é gay, tá? É Kei, com K, tá? Kei. O nome Kei em japonês é uma letra que significa o amor, né? Um dos significados do Kei é o amor. Então, o servo de Deus, amor. E sabe o que significa Hayashi? Bosque. Olha que interessante. O servo de Deus, amor, bosque. Você viu que engraçado? Não é interessante? E eu era um missionário no Amazonas. Um missionário, um servo de Deus, levando o amor de Deus no bosque, na floresta. Pô, não é legal? Pô, é muito legal, cara. Eu acho muito legal, né? Então, assim, tanto é que quando escreve Hayashi, são duas arvorezinhas. Põe duas arvorezinhas, uma do lado da outra, vira bosque, tá? Bom, tudo bem. Mas, o meu avô, que é o Hayashão, vamos chamar ele de Hayashão, né? O Hayashão, né? Ele ouviu a Deus. Ele contou uma história pra mim, foi engraçado porque eu queria muito conversar com o meu avô, porque o meu avô sempre me inspirou muito, sabe? E eu queria muito falar com ele, mas eu era pequeno. E eu falava assim, pô, como que eu vou falar com o meu avô? Porque ele só fala japonês, né? Eu falava assim, como que eu vou falar com ele? Aí eu comecei a estudar japonês para poder falar com o meu avô. Aí eu estudei 2 anos de japonês para poder falar com o meu avô. E eu chegava lá no meu avô, né? Tentava falar com ele algumas coisas, ele não entendia nada, ele dava umas risadas, né? E depois eu descobri que ele falava inglês, droga. O meu avô, ele falava japonês, inglês, alemão e português, né? E eu não sabia, porque eu só via ele falando em japonês, né? Então assim, eu achava que ele só falava japonês. Nunca tinha perguntado, né? Mas aí eu conversei com ele, sabe? E ele falou pra mim, ele falou, quando eu conheci Jesus Cristo através de um missionário, o missionário falou de Jesus pra mim, e eu fiquei tão feliz, tão feliz. E foi assim, naquela época ele falou pra mim que quando ele conheceu Jesus na mente dele, foi no intelecto, ele realmente entendeu quem era esse Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, porque eu sou pecador, ele morreu no meu lugar, ele pagou o castigo que eu devia pagar, e ele me salvou, e hoje eu sou salvo, e eu tenho esse Jesus. E ele falou pra mim assim, que ele estava tão contente, ele pegou uma caixa, e ele levou essa caixa até uma praça, ele botou essa caixa na praça, ele subiu em cima da madeira, da caixa, e começou a falar assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu não sabia falar mais nada, ele só sabia falar Jesus te ama. E ele ficou falando Jesus te ama, e ele começou uma busca por Deus. Ele foi deserdado do pai dele, porque o pai dele era um filósofo samurai, e aí ele foi deserdado, porque não podia largar o shintoísmo, a religião que eles tinham. Não podia largar. E ele tinha largado, porque ele tinha conhecido um Deus verdadeiro. Meu avô enfrentou um mundo para viver Jesus Cristo na vida dele. A vida dele foi muito difícil. E aí ele então, casou com a minha avó, que também aceitou Jesus Cristo no coração. Eles casaram, eles tiveram uma filha. E aí Deus um dia falou com ele. Ele falou, Hiroyuki, o nome dele era Hiroyuki. Hiroyuki, eu quero que você vá para o Brasil. Eu quero que você vá para o Brasil anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. E aí o meu avô aceitou. Ele falou, Deus está falando comigo, é para eu ir para o Brasil. O pai dele ficou mais bravo ainda. Ele falou, não, eu tenho que ir, porque Deus está falando comigo. Se Deus está falando comigo, eu tenho que obedecer. E ele começou a viver Deus. E aí meu avô veio aqui para o Brasil. Uma coisa interessante é que ele queria pregar o evangelho no Amazonas, mas ele não conseguiu, porque no primeiro ano ele pegou malária, e lá não tinha remédio. E aí ele teve que descer para São Paulo. Ele desceu para São Paulo, e aqui ele encontrou com outros japoneses. E esses japoneses, eles tinham conhecido Jesus também, e eles resolveram fundar uma igreja. E meu avô teve 9 filhos, mas uma delas morreu. A acima do meu pai, ela morreu. Ela pegou, acho que era uma doença meio boba, assim, varíola, mas naquela época não tinha como curar isso, e ela faleceu, essa minha tia, quando ela tinha 9 anos. Foi uma perda muito difícil para eles. Mas assim, desses 8 filhos que sobraram, eu vou falar só dos pastores, porque todos os meus tios, eles servem na igreja, são líderes da igreja, mas
A primeira dela é a Sara Hayashi, ela é pastora da igreja Monte Sião, junto com o pastor João, que é meu tio também. E aí tem uma outra tia lá de Campinas, que é a tia Luísa, que ela também é pastora. Essa aqui é a segunda geração de evangélicos da minha família. A primeira geração foi meu avô e minha avó, eles ouviram a voz de Deus, eles clamaram a Deus e eles obedeceram a Deus. Depois nasceu esses meus tios, e esses 3 são os pastores hoje. Aí depois dessa segunda geração tem a terceira geração. Da terceira geração, por ordem de mais famosos, é o meu primo Teófilo, né? Meu primo Teófilo ele tem um ministério chamado Dunamis. Alguém já ouviu falar no Dunamis? Né? Então ele é o líder do ministério Dunamis, e ele está envolvendo, sério, muitos jovens que têm buscado a Deus, que têm visto a obra de Deus, milagres de Deus na vida dele e na vida no ministério que ele lidera, né? E ele tem sido também uma geração santa. Também tem a Priscila casou com o Renato, e os dois são pastores também lá em Campinas. Ela é filha da Luísa, da última ali de baixo. E por último, o pastorzinho mais legal de todos, né? Mais fofinho, e sou eu, né? E aí eu coloquei de propósito, na verdade, essa ideia das gerações, porque eu queria falar uma coisa de gerações hoje. E eu queria que hoje aqui a gente saísse desse acampamento com uma decisão muito importante nas nossas vidas. Uma decisão que eu tomei na minha vida. Se você olhar nessa árvore genealógica aqui, eu sou a terceira geração. E sabe, quando a gente pensa em gerações, na verdade eu acho que as gerações elas vão enfraquecendo em relação estou falando em relação ao conhecimento de Deus, a vida com Deus. O meu avô era o cara que ouviu a Deus, que obedeceu a Deus, que viveu Deus. Os meus tios, eles já esfriou um pouquinho. Nos meus primos, então, esfriou mais ainda. E sabe que isso é bíblico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou leia aqui, anota no seu caderninho, Juízes capítulo 2, versículo 7 até versículo 9. A gente vai falar sobre alguns caras na Bíblia que foram gerações que aconteceram, tá? Então, Juízes, né? Se você não sabe, na sua Bíblia fica no Velho Testamento, né? Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí logo depois vem Juízes por aí, tá? É bem pertinho, tá? Abre em Juízes capítulo 2, a gente vai ver sobre a vida de Josué, tá? Moisés, depois de Moisés a geração de Josué, e depois de Josué vem a terceira geração. Presta atenção no que a Bíblia está falando. A Bíblia fala assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizava em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, e em Tim-Hadad Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gás. Então presta atenção. Josué, enquanto Josué estava vivo, o povo estava fazendo o quê? Prestando culto ao Senhor, eles estavam adorando ao Senhor. Lembra que Moisés foi a primeira geração, Josué é a segunda geração. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu na próxima geração de Josué. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, que morreram, né? A forma mais bonita de falar morreram, né? Tipo, aquela geração foi reunida com seus antepassados, né? Ou podia ter escrito só morreram, né? Tudo bem. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor, e abandonaram o Senhor, e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Essa é a terceira geração. A primeira geração foi Moisés. Moisés ouviu a Deus na sarça ardente. Moisés obedeceu a Deus, foi para o Egito libertar o seu povo.
Moisés viveu a Deus, ele fez milagres, 10 pragas acontecer para libertar o povo do Egito. Josué seguiu a fé de Moisés, foi um cara corajoso, o cara viveu Deus, só que a próxima geração abandonou a Deus. Sabe, eu queria que você pudesse entender o que acontece nas nossas vidas, né? Existe um livro que eu até... na verdade, você pode ler esse livro também, mas eu acho assim, vocês equipantes que trabalham com adolescentes, com jovens, vocês têm que ler esse livro. Esse livro chama A Geração Perdida. Sabe, ele explica pra gente um pouquinho sobre a ideia de por que os adolescentes, eles abandonam a Deus depois de certo tempo. O livro, ele começa, sabe, deixa eu ver se eu consigo ler um pedaço dele para você. Ele fala assim, ó, presta atenção. Milhões de jovens adultos deixam de envolver-se ativamente na igreja quando saem da adolescência. Alguns nunca retornam, enquanto outros vivem indefinitivamente à margem da comunidade dos crentes. São aqueles que só vêm em acampamento, eles não vão na igreja, eles só vêm em acampamento, tentando definir a sua própria espiritualidade. Alguns voltam a se comprometer firmemente com uma igreja estabelecida, enquanto outros permanecem fiéis durante toda a transição da adolescência para a idade adulta e a maturidade. Sabe, esse cara aqui, esse David Kinnaman, ele fez uma pesquisa com 10 mil adolescentes para ele escrever esse livro. E ele fala que a pesquisa que ele fez não foi só uma pesquisa, mas foi uma investigação, como se fosse uma investigação policial, para saber por que as gerações de hoje estão abandonando a Jesus. Por que quando você entra na faculdade, você para de buscar Deus? Por que na adolescência você está lá buscando a Deus, você está tentando conhecer a Deus, e aí de repente você entra na faculdade e as coisas descambam e você desvia completamente de Deus? Por que você não está sendo uma pessoa convicta da sua fé? Por que você não tem firmeza na sua fé? Para você se manter puro o teu coração, para na faculdade, em vez das pessoas te levarem para o mundo, você levar as pessoas para o reino de Deus. E eu queria que você entendesse uma coisa hoje, e eu queria que você vai tentar entender isso através das 3 cadeiras, tá? Vamos pensar nessas 3 cadeiras aqui. Eu queria que você entendesse um pouquinho dessa ideia. É a mensagem das 3 cadeiras, tá? Vamos dizer que essa cadeira aqui é a primeira geração. Na família, as pessoas que conheceram a Jesus pela primeira vez. De repente a sua família era budista e você foi a primeira pessoa na sua casa que conheceu o Senhor Jesus. Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você é essa primeira geração. A primeira geração é o meu avô, né? O Raiachão que enfrentou o mundo para entregar a vida dele para Jesus, é a primeira geração. Depois vem a segunda geração e depois vem a terceira geração. Eu vou contar uma história para vocês. Essa aqui, a história que a gente acabou de ler na Bíblia é Moisés, Josué e o povo que abandonou a Deus. Eu vou contar uma outra história para vocês, a história de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Primeira, segunda e terceira geração. Abraão foi um cara que ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu a Deus. E ele viveu a Deus. Abraão é o chamado pai da fé. Abraão, ele estava vivendo numa terra, ele tinha lá um pai que fazia esculturas de deuses. E ele perguntava para os deuses, como que eu vou acreditar num Deus que é uma estátua? Eu que faço esse Deus. Ele não é Deus. E um dia ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, falou assim, Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Cara, Deus não falou para onde era para ir. Deus só falou, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Cara, tem que ter fé, né? Pro cara fazer um negócio desse, do nada, sem pastor falando, sem Bíblia explicando, sem YouTube, sem ninguém falando, uma voz veio pro cara e falou assim, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O cara catou as coisas dele e foi. O cara é muito corajoso. O cara catou as coisas dele e foi. E foi andando, e foi andando. E ele levou o sobrinho e tal, e ele foi andando. E aí ele encontrou uma terra. Sabe,
Aí depois, Abraão, ele era casado com quem? Com a Sara. E aí Deus prometeu que ele ia ser pai de muitas nações. Só que ele era velhinho já. Quando essa promessa chegou, ele já era velhinho, a esposa dele era velhinha. Será que ia dar certo? Mas deu. Deu e nasceu quem? Isaac. Isaac nasceu. Isaac é a segunda geração. Isaac é a segunda geração. Você sabe quantos feitos que Isaac fez na Bíblia? Praticamente nenhum. Isaac não fez quase nada, mano. Se você ler na Bíblia, se você vasculhar ela e você procurar a vida de Isaac, Isaac tem um momento que ele fala assim: eu amo. Sabe o que ele amava? A comida. Ele amava a comida. Se ele fosse um cara que eu queria conhecer naquela época, eu ia falar: e aí, Isaac, beleza, cara? Que coisa que você mais gosta nesse mundo? Comida. Você também gosta de comida, né? Brincadeira. Mas assim, Isaac, ele não tinha, sabe a vida espiritual de Isaac? Sabe como que era feita? Era baseada na fé do pai dele. Cara, meu pai era o cara, meu pai fez milagre, meu pai viu Deus, meu pai ouviu a Deus, meu pai obedeceu a Deus, ele fez grandes coisas. Mas o Isaac, ele não fez nada, ele só gostava da caça que o Esaú trazia. Esaú era o cara peludo que ia lá caçar, e ele trazia as caças, e ele cozinhava a caça, e o Isaac ficava contente. Ele falava: eu amo, né? O texto fala: eu amo a comida que o Isaac trazia para mim, que o Esaú trazia para mim. Isaac não fez quase nada. O Isaac, a fé dele era baseada na fé do pai dele. Ele não tinha fé, a fé dele era baseada no pai dele. Aí ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é a terceira geração. Você sabe o que significa Jacó? O enganador, o usurpador. É aquele que segura no pé do irmão. Sabe quando os gêmeos saem, né? Eram gêmeos, estavam nascendo. Aí quando estava nascendo o outro estava segurando no calcanhar do cara assim, ó. Era o Jacó. O Jacó já estava se apoiando nas coisas do irmão desde lá da barriga da mãe. O Jacó, ele foi o enganador. Ele tramou com a mãe dele para receber a bênção do pai. O pai estava cego e o pai só podia dar bênção para um. E aí o cara, a mãe e o Jacó, eles fizeram uma caça, cozinharam uma carne. Ele colocou um pelo de sei lá o que para parecer que ele era peludo. Aí pôs assim, o Isaac colocou a mão assim: pô, esse aqui é o Esaú, e abençoou Esaú. Jacó, ele era tão enganador, que ele conseguiu fazer com que Esaú vendesse a primogenitura dele, vendesse o direito de primogenitura dele. Ele esperou o Esaú voltar de caça, e quando ele viu que Esaú estava chegando, ele fez uma sopa gostosa de lentilha, uma sopa maravilhosa com aquele cheiro, sabe? Devia ter bacon, devia ter, sei lá, aquele cheiro maravilhoso. Aí o cara chegou com fome, morrendo de fome. Mano, me dá um pouco dessa sopa aí. Calma, brother, calma. Eu dou, mas você vai ter que me dar sua primogenitura, beleza? Aí o Esaú falou assim: cara, o que adianta a minha primogenitura se eu vou morrer de fome? Aí ele conseguiu vender. Jacó foi o cara que enganou o irmão. Pessoal, olha para cá. A primeira geração, a geração que ouviu a Deus, a geração que obedeceu a Deus, a geração que viveu a Deus. A segunda geração, uma geração fraca, uma geração que apoiou só na fé da primeira geração. A terceira geração desviou total de Deus, desviou de Deus. Mas eu pergunto: Deus abandonou essas gerações? Deus desistiu de Isaac? Não. Deus desistiu de Jacó? Não. Mas sabe o que Jacó fez? E o Jacó fez uma coisa que eu fiz. Eu fiz isso olhando para a vida de Jacó. Eu lutei com Deus. Eu e meu primo, esse Teófilo que eu mostrei na foto ali em cima, um dia, o nosso avô tinha acabado de morrer. E a gente olhou um para o outro e falou assim: Joel, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. A gente não pode se contentar em ser a terceira geração dos evangélicos na nossa família. A gente não pode ser a geração fraca de Jacó, que desviou do caminho do Senhor.
A gente precisa ser a primeira geração. A gente precisa esquecer que a gente é a terceira geração. E a gente precisa ser a primeira geração. Eu falei para ele: Teófilo, é isso. O que o nosso vô não tinha dinheiro, ele era um pastor pobrezinho, ele não tinha bens, ele não tinha nenhum apartamento. O apartamento que ele tinha foi meu pai que deu para ele. Ele não tinha nada para dar. Aliás, quando ele morreu, eu fui lá no apartamento e pedi para minha tia deixar eu ficar com um canivete. Eu tenho canivete, a única coisa que eu tenho do meu avô é o canivete. Aliás, coisa material. Mas ele me deixou um legado espiritual. O meu avô deixou bem claro, para a gente não ser a terceira geração, para a gente ser a primeira geração. E aí eu e meu primo Teófilo, a gente falou assim: a gente não pode se contentar em ser a terceira geração, a gente tem que ser a primeira geração. Sabe, muitos de vocês, eu estava conversando com alguns de vocês, e vocês são netos de evangélicos. O seu avô ia na igreja, aí seu pai ia na igreja, aí você vai na igreja. Talvez você seja que nem eu, talvez você seja a terceira geração de evangélicos na sua vida. Mas a sua vida espiritual é muito fraca. O seu conhecimento de Deus é muito fraco. Você se baseia, porque assim, eu vou na igreja porque minha mãe manda. Eu vou na igreja porque o meu avô é o pastor de lá, aí depois vem a minha mãe, meu pai, aí vem eu. Então já que o meu avô foi na igreja, minha mãe foi na igreja, eu também vou na igreja. E aí a geração vai ficando cada vez mais fraca. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó um dia, o irmão dele estava vindo para ele estava mal preocupado, porque o irmão dele ia matar ele, porque ele roubou a bênção do pai, e ele achava que Esaú estava muito bravo com Jacó, e Jacó sabia que o irmão dele estava vindo. Daí ele, num vale chamado Jaboque, Jacó começou a orar, e aí apareceu uma personagem espiritual, que alguns acham que é um anjo, e alguns acham que é o próprio Jesus, que estava ali lutando com Jacó. Jacó começou a lutar com o cara, disse que lutou a noite inteira. Ele falou: não, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu não vou te largar, Deus, eu não vou te largar. Sabe, eu queria que vocês saíssem desse acampamento com esse grito no seu coração: Deus, eu não vou te largar, Deus, eu não vou te abandonar, eu não vou largar do teu pé enquanto você não me abençoar, enquanto você não me transformar na primeira geração, a geração forte, a geração que ouve a Deus, a geração que vive a Deus, que obedece a Deus. Eu não vou desistir, Deus, enquanto você não me abençoar. E ele lutou a noite inteira com aquele ser celestial, até que uma hora o cara deve ter ficado bravo com Jacó e deu um chute em Jacó, até afetou a coxa do Jacó. Jacó saiu mancando. Mas ele chega para Jacó e fala o seguinte: Jacó, qual que é o seu nome? Olha o significado. Qual que é o seu nome? Seu nome, ele fala: meu nome é Jacó. Aí esse ser celestial, ele fala o seguinte: não, seu nome não é mais Jacó, de agora em diante o seu nome é Israel. Seu nome é Israel. Você não é mais a terceira geração, você não é mais a segunda geração, Jacó, você é Israel, você é a primeira geração, e de agora em diante você vai ouvir a Deus, você vai obedecer a Deus, você vai viver a Deus. Eu queria que vocês entendessem isso, porque eu um dia entendi. Eu falei para mim mesmo: eu não sou a terceira geração de evangélicos no Brasil, eu não sou a terceira geração de evangélicos que se converteu, meu avô se converteu, meu pai se converteu, eu me converti. Não, eu sou a primeira geração. E eu e meu primo, a gente falou assim: Joel, a gente não vai se contentar em ser a terceira geração, nós vamos ser a primeira geração. A gente vai ouvir a Deus, a gente vai obedecer a Deus, e a gente vai ver Deus agir através de nós. E eu queria que você hoje saísse dessa cadeira da terceira geração, da segunda geração, sei lá que geração que você é, que você se tornasse a primeira geração, a geração que ouve a Deus, a geração que vive a Deus, a geração que obedece a Deus. Deus vai fazer grandes coisas através de vocês. Um dia eu estava num culto como esse, um pastor muito parecido comigo chamado Arata. Alguns conhecem o Arata, né?
Ele falou, ele estava naquele culto, e eu lembro que eu era um acampante de 13 anos nesse retiro. O palestrante era o Ará. E ele falou assim: olha, eu vou orar por esse grupo aqui. E desse grupo aqui, vão sair grandes homens, grandes mulheres de Deus. Sabe, eu creio nisso. Eu creio que desse grupo da Inter de 2015, vai sair grandes homens, grandes mulheres de Deus. Você não precisa pregar para 1000 pessoas, você não precisa pregar para converter uma cidade inteira, não precisa. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer a Deus, você precisa viver Deus na sua vida, e Deus vai te usar. Você tem que entender isso. Você não pode ficar acomodado na cadeira da terceira geração. Você não pode se acomodar falando assim: se eu tiver um problema eu chamo meu pastor, se eu tiver um problema eu chamo o líder da minha igreja, se eu tiver um problema eu chamo o professor de escola dominical. Não, você vai ser a primeira geração. O problema é que ninguém pode decidir isso por você. Só você pode decidir. Sabe, esse negócio de geração é assim: quando uma geração faz besteira, a outra geração também faz besteira. Aí a outra geração também faz besteira. Principalmente as besteiras são mais fáceis de passar. E cada vez elas não ficam mais fracas, cada vez elas ficam mais fortes. E a gente precisa quebrar isso. Sabe, eu não sei se, de repente, vamos chutar, vamos dizer que a primeira geração, ela teve um problema no casamento e ela se divorciou. Aí a segunda geração viu a primeira sofrendo divórcio. Aí essa aqui também casa e fala assim: não deu certo, e descasa. Aí a terceira geração casa e descasa também. Sabe, um ciclo horrível que acontece. E sabe, esses dias eu estava pensando nisso. As nossas famílias poderiam ser meramente um círculo vicioso, um círculo infinito de pecados passados de geração a geração. Presta atenção, mas com Deus, a nossa vida familiar é um círculo gracioso, uma fornalha de transformações. Deus estava na família da aliança como está na nossa hoje, impregnando-nos com a realidade e uma esperança banhada pelo Evangelho. Sabe, se coisas ruins aconteceram na família de vocês, hoje é o dia de você quebrar esse círculo vicioso e transformar a sua família em um círculo gracioso. Sabe do que depende para transformar a vida de um casamento, da vida de uma família? Só precisa de uma pessoa que creia, uma pessoa que decida não se basear na fé do pai, da mãe, do avô, mas uma pessoa que decida ser a primeira geração, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e que te trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele quer que você tome essa decisão. Deus quer que você se transforme na primeira geração, a geração que ouve a Deus, a geração que obedece a Deus, a geração que vive a Deus. Meu Deus tem grandes coisas através de você. Me falaram isso um dia, e eu pensava: cara, eu sou um cara que eu não sei falar direito. Eu não sei se eu falei para vocês, mas até os meus 15 anos, ninguém sabia que eu dava risada. Na minha igreja ninguém sabia o tom da minha voz, porque eu era tão tímido que eu não falava na igreja. Aí depois que Jesus entrou também, a franga soltou, aí ninguém me segurava mais. Mas sabe, o dia que um pastor orou para mim e falou assim: Joel, Deus quer te usar. Cara, hoje eu estou pregando, eu acho um milagre, cara, eu estar aqui pregando para 300 pessoas me ouvindo. É um milagre. E Deus, porque eu falei: não, Deus, eu quero ser a primeira geração. Eu quero experimentar a tua graça. Eu quero acreditar no Senhor. Sabe, você precisa acreditar no Senhor na sua cabeça.
Porque se você acreditar só no seu coração, só nas suas emoções, sabe o que acontece? As nossas emoções, elas são muito variáveis. A nossa emoção, ela varia conforme a temperatura do dia. Tem dia que você acorda e você está contente, mas tem dia que você acorda e você está emburrado. Não firme. Você não pode apoiar a sua fé em Jesus só no seu coração e nas suas emoções. Você precisa apoiar a sua fé, principalmente na sua razão e também no seu coração. Então, quando você colocar na sua cabeça, não, eu creio no Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Talvez não fique saindo lá, sentir a presença. Talvez sim, talvez não. Mas se você entender com a sua razão, isso já é obra do Espírito Santo na sua vida. E Deus, Ele vai te salvar. Sabe, a gente precisa entender isso. Você precisa sair desse acampamento. Sabe, esse acampamento ele é muito legal. Esses dias que a gente está aqui, de segunda até sexta, é muito legal. E é muito fácil ser crente aqui. É muito fácil ser cristão. O duro que eu falei para vocês hoje de manhã é quando você volta para a tua escola e você tem um monte de gente lá. Um monte de gente que acredita em um monte de outras coisas, que não acreditam em Deus. E lá você manter a sua fé firme. Lá você ser uma pessoa que ouve a Deus, que obedece a Deus, que vive a Deus. Essa decisão eu não posso tomar por você. A única pessoa que pode tomar essa decisão é você mesmo. Sabe, e eu queria orar por vocês hoje. Eu queria orar por vocês hoje. Sabe, eu não sei quantos aqui querem isso, mas eu quero orar por você hoje. Eu sei que eu não sou um super saiyajin que vai espalhar poder para ninguém. Sabe, eu não sou tão especial, eu não sou mais especial que vocês em nada. Mas assim, eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu tenho mais experiência com Deus do que vocês, né? Mas é por isso que eu quero orar pela vida de vocês, né? Eu queria que a equipe de louvor pudesse me ajudar e tocar uma música, mas que a gente pudesse orar nesse momento, que você pudesse clamar. Sabe, você teve aqui 4 dias intensos ouvindo palestras de quase 1 hora minha aqui. Alguma coisa Deus falou com você. E sabe, você não pode sair desse acampamento sem tomar uma decisão na sua vida. Que seja uma decisão simples de não, Deus, de agora em diante eu quero ir domingo na igreja. Que seja de Deus, eu quero acertar as minhas prioridades. Que seja Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser de Deus e não ter as coisas. Que seja, sei lá, alguma coisa dessas que você ouviu aqui, mas que você possa tomar a sua decisão. E principalmente hoje, sabe, eu queria que você decidisse na sua oração, falasse: Deus, eu quero ser a primeira geração, eu quero ser a geração que ouve a Deus. Fala comigo, Deus, sabe, me dirige, me guia. Deus, eu quero ser a geração que te obedece. Eu quero ser aquela geração que ouve a tua voz, por mais esquisito que seja o teu pedido, Deus, eu quero te obedecer. Eu não quero ser aquela geração morta, aquela geração morna, que fica dependendo da fé dos outros. Não, Deus, eu quero ser a pessoa que vive Deus. Eu quero orar e eu quero ver as coisas acontecerem. Eu quero orar, eu quero viver Cristo na minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje vivo pela fé em Cristo Jesus. Sabe, você precisa sair daqui assim, sair desse acampamento assim, porque a vida não é aqui no acampamento, a vida é quando você voltar para a tua casa. Você vai voltar para a tua casa, os mesmos problemas que você tinha com seus pais vão estar lá. Você vai voltar para a sua escola e as mesmas dificuldades que você tinha, elas vão continuar. Sabe, um dia, eu voltei do Amazonas porque eu tinha tomado tanta picada de inseto, mas tanta picada de inseto no Amazonas, começou a me dar um ataque alérgico tão forte, eu tive que voltar para São Paulo. Eu voltei para São Paulo e eu fui no médico. Eu cheguei no médico e mostrei todas as minhas feridas, eu fiquei só de cuequinha. Ele começou a olhar e falou: meu Deus, como que você conseguiu tomar tanta picada? Eu falei: é porque a área é grande. E o médico, era uma médica, ela começou a olhar e falou: meu, como que você tomou tanta picada? E ela falou o seguinte para mim: Joel, eu não posso diminuir os bichos lá do Amazonas. O que eu posso fazer
é te dar um medicamento que vai fortalecer o seu organismo, para que você consiga suportar os bichos do Amazonas que vão te picar. Porque eu não consigo diminuir os bichos do Amazonas, mas eu consigo deixar você mais forte. E sabe, é isso que Deus quer que você faça hoje. Os seus problemas lá fora não vão diminuir. Os insetos que picam você não vão diminuir. As tempestades que você vive na sua família, na sua escola, não vão diminuir. O mal acontece para todo mundo. Mas o que Deus quer? Ele quer te dar um suplemento alimentar, espiritual hoje, para que o seu organismo esteja forte o suficiente para vencer as picadas dos insetos. Eu lembro que quando aquele médico me deu aquele spray, aliás, era chato, porque eu tive que tomar injeção durante 10 dias. Mas depois das injeções de 10 dias, eu voltei para o Amazonas. E aí as picadas, elas não estavam fazendo mais tanto efeito em mim. Elas não estavam me deixando mal, não estavam dando esses ataques alérgicos em mim. Por quê? Porque através daquele medicamento, através da orientação daquele médico, o meu organismo ficou mais forte. E sabe, às vezes eu olho para esse acampamento, eu olho para você vindo aqui, e talvez esse seja a subida na montanha, que você sobe lá e você encontra com Deus, e está tão legal aqui, Deus. Cara, nem queria voltar, só para ir no banheiro e dormir na minha cama. Mas eu não queria voltar, Deus, porque aqui é tão legal. Eu sinto a tua presença. Sabe, eu tiro algumas dúvidas que eu tenho. Eu estou até entendendo um pouco Deus, o Senhor melhor na minha vida. Cara, que é tão bom. Mas você tem que sair daqui. Você tem que sair dessa bolha. O acampamento é uma bolha que te protege. Tudo aqui é meio controlado. A vida é lá fora. Amanhã a gente vai voltar. A gente vai voltar para nossa casa. Nosso pai continua bravo. A escola continua difícil e chata. Eu continuo tendo problema com algumas pessoas. Aquelas pessoas que fazem bullying em mim vão continuar fazendo. Elas vão continuar tirando sarro da minha cara. Mas eu queria que você saísse daqui mais forte. Eu queria que você saísse daqui com bastante de Deus dentro de você. Com o seu organismo mais forte. Porque eu não tenho como diminuir as coisas lá fora para vocês melhorarem a vida de vocês. Mas o que a gente pode fazer aqui hoje é pedir para Deus: Deus, me dá força para enfrentar a minha vida. Me dá força para enfrentar o vestibular. Me dá força para enfrentar o divórcio dos meus pais. Me dá força para enfrentar, sei lá, os problemas familiares que a gente tem, doenças. Me dá força, Deus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos nesse momento. Com os seus olhos fechados, você vai tentar concentrar em Deus agora. Você precisa verbalizar. Você precisa soltar da sua boca. A Bíblia fala que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Não é nenhuma manipulação, eu não estou te manipulando para você fazer nada que você não queira, mas eu estou convidando você para você fechar os teus olhos. E você fala assim: Deus, eu não quero ser a segunda geração. Eu não quero ser uma geração fraca. Uma geração que não faz nada pelo Senhor, que não te ouve, que não vive o Senhor, que não te obedece. Deus, eu quero ser a geração que te ouve. Eu quero ser a geração que obedece. Eu quero ser a geração cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero ser a expressão do Senhor aqui na terra. Eu quero ser um agente de transformação e abençoador da minha família, dos meus amigos. Eu quero que eles conheçam esse Jesus que eu estou conhecendo aqui esses dias. Verbaliza. Fala para Deus. Você não precisa gritar. Você não precisa falar alto. Fala bem baixinho, mas verbaliza. Fala isso para Deus. Deus.
sei caminhar longe de ti, ó Senhor. Quero me arrepender e mais uma vez, com lágrimas nos olhos, te confessar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar de mim. A gente vai cantar mais uma vez essa música. Eu queria orar pela sua vida. Se você quer que eu ore pela sua vida, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu não sei se eu vou conseguir orar por todo mundo, mas assim, se você quer que eu ore por você, eu vou pedir para a ajuda dos pastores que estão aqui. E a gente vai orar por você. A gente vai orar por todas as decisões que você fez nesse acampamento, para que essas decisões que você fez aqui não acabem daqui uma semana, não acabem daqui um mês, não acabem por toda a eternidade. Você viva esse Deus que você está experimentando aqui. Então, se você quer que eu ore por você, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ai, que eu estou orando. Toma vida dele. E acabemos caminhos que traçastes para mim. Sagrado eu me perder e deixar os meus desejos em primeiro lugar. Quero te ver junto de mim, pois não sei caminhar longe de ti, ó Senhor. Quero me arrepender e mais uma vez, com lágrimas nos olhos, te confessar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder para livre eu estar. Meu Pai, eu oro, derrama do Senhor, da tua graça, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Flui com a tua graça, com o teu amor, Pai, que essa unção venha a ser derramada sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa aqui, Deus. Pai, toma, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja uma geração eleita, uma geração santa, uma geração que vive a tua graça, que vive a tua presença, Senhor. Pai, liberta, Senhor, tira, Senhor, todo medo, Senhor, coloca, Senhor, capacita para a tua obra, faz um líder, Senhor, faz com que essa pessoa seja a expressão da tua glória, da tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, essa vida nas tuas mãos, Senhor, que ele saia daqui fortificado pela tua graça e teu amor, Pai. Toma, Senhor, essa vida nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor.